A paz do Senhor, meus amigos, amados, meus irmãos. Mais uma quinta-feira abençoada, chuvinha, né? Meio resfriado também, mas Deus está no controle de todas as coisas, né? Somos carne, né? E passamos por isso aí, mas tá tudo dando certo em nome de Jesus, amém? Vamos orar em nome de Jesus. Quero deixar uma palavra nessa noite que possa edificar a sua vida, a minha vida, cada dia mais e mais, amém? Pai querido, Pai amado, poderoso, maravilhoso e eterno, nome poderoso de Jesus, que o Senhor possa derramar a sua unção do seu poder, que essa palavra o Senhor vai fazer morada em nosso coração cada dia mais e mais, no nome poderoso de Jesus, porque só o Senhor é Deus para derramar a sua unção do seu poder e nos encher com a tua bênção no nome de Jesus, amém? Vou deixar essa palavra aqui para aqueles que quiserem ver, para aqueles que quiserem curtir, quiserem estudar da palavra do Senhor e aprender mais e mais, né? Às vezes é uma palavra de consolo, às vezes é uma palavra de aprendizado. É o Senhor que determina aquilo que vai ser feito e falado aqui nesse canal em nome de Jesus, amém? E hoje vamos falar de uma palavra que se encontra no livro de Atos capítulo 13, que começa assim: na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas doutores, a saber, Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio Cirineu, Manaém, que fora criado com Herodes, tetrarca, e Saulo. Amém? A gente já começa aqui nessa situação. Doutores da lei, Barnabé, todos já conhecem, né? Simeão, chamado Níger. Aqui você vai ver que Níger, essa palavra aqui, quer dizer que naquela época era o profeta doutor da lei, mas era um negro, um homem que tinha a sua ascendência africana. Você vê que a Bíblia, ela não tem distinção de raça, de pessoa, de etnias, né? Bastava o homem crer no Senhor, que o Senhor usava ele. Aqui é Simeão, que é o dito Níger, um dos profetas doutores que atuavam na cidade de Antioquia, que na época da primeira viagem missionária de Paulo de Tarso, em 47 a 48, né, citado em Atos 13:1, sobrenome Níger significa negro, geralmente que era utilizado para distinguir pessoas de competição escura e ascendência africana. Mas interessante que esse mesmo homem era por vezes identificado como sendo o mesmo Simeão de Jerusalém, sucessor do Tiago Justo. Ele sucedeu Tiago. Quando se perdeu o Tiago, ele foi o sucessor. Mas é o mesmo Simeão de Cirene que ajudou Jesus Cristo a carregar a cruz. Aí você vê, o Senhor ele não faz distinção. Nós aqui na terra estamos aí passando essa situação, né, de discriminação das pessoas. Mas o Senhor nosso Deus, todos nós somos criatura dele. Não interessa a situação de cada pessoa, né? Você vê que a Bíblia não tem isso. Mas aqui eu não quero falar só sobre isso. Mas também tinha Manaém, né, que foi aqui criado com Herodes. Você vê que foi criado com Herodes. É que o Espírito Santo, ele toca nas pessoas. E não interessa o que a pessoa é antes, mas sim o que ela é depois. E ele aqui era um dos doutores da lei, que estava junto com Saulo. Olha bem, junto com Saulo, né? E servindo eles ao Senhor, jejuaram ao Espírito Santo, que disse: apartai Barnabé e Saulo para a obra que eu tenho chamado. Então, jejuando e orando, pondo sobre as mãos, o despediram. E assim este, enviado pelo Espírito Santo, desceram a Cilícia, dali navegaram para Chipre. Você vê que jejuaram e oraram ainda para confirmar. Hoje, infelizmente, nós tomamos decisões que muitas vezes vão mudar nossas vidas. Tomamos decisões sem consultar o Senhor. Você vê que naquela época, os cristãos daquela época jejuaram e oraram ao Senhor, não jogavam sorte, não jogavam sua vida ao vento. Já tinham jejuado antes e jejuaram depois para confirmar. E foram jejuaram e pôr as mãos, só depois sim tomaram essa decisão. E assim, chegando a Salamina, anunciaram a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus e tinham também João como seu cooperador. Então eles entraram na batalha e foram anunciar a palavra do Senhor na sinagoga. Você vê que Paulo ele não fugia. Ele ia de encontro, mas com amor. Ele ia ali com certeza levar a palavra, porque na sinagoga se falava de Deus. E eles anunciavam a palavra de Deus com o evangelho. O evangelho que é o novo. Amém? Glória a Deus. E havendo atravessado a ilha de Pátifos, chegaram ao certo judeu mágico, falso profeta chamado de Bar-Jesus. Interessante ver aqui, um falso profeta chamado Bar-Jesus. E aqui fala aqui que esse Bar-Jesus era um falso profeta, que esse nome Bar-Jesus, que ele é filho da salvação. Essa palavra junta, né? O qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, homem prudente, esse chamado assim de Barnabé e Saulo, procurando muito ouvir a palavra de Deus. Então o que é um homem prudente? Naquela época, um homem prudente. Eu quero deixar aqui um versículo para você, que se diz aqui no livro de Mateus 7, 21, 24. Nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que se faz a vontade de meu Pai
que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos o demônio? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhe direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. Nem todo aquele que se pôs e escuta essas minhas palavras, mas as pratica, semelharei ao homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Então todo aquele que ouve a palavra do Senhor e a pratica é o homem prudente que edifica a casa sobre a rocha. Então, meu amigo, eu queria dizer para você, ou para você, que muitas vezes se acha prudente, mas que faz a obra, mas que está pecando, que acha prudente, mas que está fazendo algo errado em sua vida. Todos nós pecamos, nós temos que pedir perdão ao Senhor e nos consertar, porque prudente é aquele que pratica a palavra do Senhor e faz as obras do Senhor, e ele ali edifica sua casa sobre a rocha, onde o vento, onde a água não pode derrubar. Interessante que esse homem aqui, Sérgio Paulo, ele era um homem prudente, que queria aprender, mas esse Barnabé, ele estava ali enganando ele. E quantos outros não são enganados pelo diabo nos dias de hoje? Quantas pessoas querem conhecer a verdade, mas são enganados pelo inimigo? E muitas vezes, quando nós vamos falar do evangelho para essas pessoas, eles ali têm comichão nos seus ouvidos e não querem ouvir a palavra. Porque muitas vezes estão tendo ali, os seus lucros estão ali, muitas vezes levados ao engano e acham que estão conhecendo a verdade. Aqui fala: e ali, mas resistia Elimas, o encantador, porque assim se interpretava o seu nome, procurando apartá-lo da fé, o procônsul. Quer ver, ele queria ali, ele tinha vantagem com o procônsul. Procônsul era o governador da província romana. Ele era um homem romano e ele queria aprender do Senhor. Mas esse tal aqui, Elimas, que era o Bar Jesus, estava o impedindo de ouvir a palavra. Todavia Saulo, que também se chamava Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando os olhos nele, disse: ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessará em perturbar os retos a caminho do Senhor? Olha só, perturbar os retos a caminho do Senhor. E quantos hoje não são dessa maneira? Mas aqui eu quero nesse versículo 9, deixar uma palavra para você, que muita gente acha que o Senhor, o nosso Deus, mudou o nome de Saulo para Paulo. Muitos acham isso, mas você vai ver que aqui não foi mudado o nome de Paulo. Aqui no caso aqui chegou uma criança aqui do meu lado. Paulo, ele também, que era o nome dele romano, e Saulo era o nome dele, que era o nome judeus. Então judaico era Saulo. E Paulo era um nome romano, ele passou a usar esse nome, porque ele estava pregando aos gentios. Então, como estratégia, ele usou esse nome, passou a usar esse nome. Você não vê Deus mudando o nome dele. Que no caso aqui, em hebraico, chama Shaul Rachalia, que Saul também quer dizer Paulo. Uma palavra que muitas vezes você tira da tua mente, não vai te levar para o inferno isso, mas é muito bom você aprender a palavra certa, aprender a verdade. E ele disse: ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessará de perturbar os retos ao caminho do Senhor. Não vai cessar, meu amigo, não vai cessar. Os filhos do diabo, os filhos das trevas, eles querem te tirar do caminho do Senhor. Muitas vezes eles não sabem que estão no caminho errado e querem te tirar para o caminho errado. E aí Paulo lhe toma uma atitude: eis que, pois agora contra ti, a mão do Senhor ficarás cego, sem vê-lo sol por algum tempo. E no mesmo instante, a escuridão e as trevas caíram sobre ele, e andando a rodar, buscava quem guiasse pela mão. Então você vê que aqui o Senhor fez aquele homem ficar cego. E muitas vezes a pessoa está sendo enganada, e só quando ela vê um milagre, quando ela vê algo do Senhor na vida dela, que ela muda. E quantos são dessa maneira? Eu espero que para essa pessoa que você está orando, essa pessoa que está buscando o Senhor, venha um sinal do Senhor na sua vida. Porque muitos são o sinal do Senhor, mas muitos não conseguem ver. O fato de você estar vivo no meio de uma pandemia já é uma maravilha do Senhor na sua vida, porque quantos já se foram? Já é um milagre do Senhor. Quantos estão andando? Quantos muitas vezes era para ter perecido? Muitas vezes até uma porta de emprego que o Senhor abriu para você e você não consegue ver, que é Deus agindo na sua vida. E aqui você vai ver que então no versículo 12, então o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu maravilhado da doutrina do Senhor. Então ele creu ali, porque ele viu que aquele homem que ele achava que tinha poder, não tinha poder nenhum. Porque o diabo não tem poder sobre os filhos do Senhor, sobre os filhos da luz. Ali ele estava sendo enganado
por mágicas, por magia, mas ele viu verdadeiramente o poder do Senhor agindo. Ele viu que Paulo era usado pelo Senhor. E partindo de Pafos, Paulo e que estavam com eles chegaram a Perge, a Panfilha, mas João, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Você vai ver que aqui o Senhor, através do Espírito Santo, já tinha separado Paulo e Barnabé para a obra que ele tinha, e João foi junto com ele. Você vê que muitas vezes o Senhor tem uns para uma obra e outros para outra. E ali, no caso, João se apartou-se deles, porque João já tinha outro aqui. Então você vai ver que ali, saindo de Antioquia, foram para a pé, sentando na sinagoga, um dia de sábado, assentando-se, foram para a sinagoga. Mais uma vez, Paulo entra numa sinagoga para ensinar. Depois da lição da lei dos profetas, eles mudaram de dizer, os principais da sinagoga: homens e irmãos, que tendes alguma palavra de consolo para o povo, falai. Você vê que Paulo aqui, mesmo ele tendo uma boa nova do Senhor, ali quando ele chegou naquela sinagoga, ele respeitou os que estavam à frente da obra. E muitas vezes vemos que tem pessoas que chegam numa certa igreja, acham que tem que chegar e de respeitar o pastor, de respeitar aquele que está levando a palavra, para poder falar aquilo que ele pensa, ou muitas vezes algo do Senhor. Mas você tem que esperar a sua vez de falar. Você tem que esperar a sua vez de se manifestar. Ali ele foi chamado, ele foi convidado a falar. Então, levantando-se Paulo, pedindo silêncio, com a mão disse: homens israelitas, os que temeis ao Deus, ouvi. Deus desse povo de Israel escolheu nossos pais, exaltou o povo, sendo eles estrangeiros na terra do Egito, e com o braço poderoso os tirou de lá. Suportou-lhe os seus costumes do deserto, o espaço de quase 40 anos, destituindo 7 nações na terra de Canaã, deu-lhe por sorte a terra deles. Depois disso, por quase 450 anos, lhe deu juízes até o profeta Samuel. Depois pediram ao rei, e Deus lhe deu por 40 anos Saul, filho de Cis, homem da tribo de Benjamim. Então você vai ver que Paulo aqui, ele começa falando daquilo que ele conheciam, daquilo que eles realmente conheciam, para poder chegar até Cristo. Às vezes você quer pregar a Cristo, mas é necessário você ler a palavra, conhecer a palavra. Paulo aqui, ele estava sabendo o que ele estava falando. Ele estava ali para chegar a Cristo, para chegar ao Evangelho. Ele entendeu ali que aquele povo tinha que ouvir algo que era da fé deles naquela época. E quando este foi retirado, levantou-lhe como um rei Davi, ao qual também deu testemunho e disse: achei Davi, filho de Jessé, homem conforme o meu coração, e executara toda a minha vontade. Da descendência deste, conforme a promessa, levantou Deus Jesus para Salvador de Israel. Ele fala de Jesus, para não machucar os ouvidos. Não adianta você chegar numa pessoa e falar: você está errado, tira isso daí, tira aquilo dali. Você tem que chegar e falar com amor. Você vê que para ele chegar a Jesus, ele acalentou o ouvido daqueles homens, para que nenhum deles saísse. Ele usou uma estratégia. E tendo primeiramente João, antes da vinda dele, pregador de todo o povo de Israel do batismo do arrependimento. Mas João, quando completava a carreira, disse: quem pensais vós que sou? Eu não sou Cristo, mas eis que vos põe, a mim vem aquele que não sou digno de desatar as alparcas dos pés. E você vai ver que ele cita João, o homem que era conhecido por aqueles homens, porque o homem que era João ali, que pregou o evangelho, que pregou a Cristo, mas disse que não era digno de desatar a sandália. E muita gente quer ser mais que Cristo. Muitos querem ser. Existem pastores e pastores. Existem homens que querem entrar numa igreja pelo tapete vermelho. Mas não, meu irmão. Cristo é tudo em todos. Nós não somos nada. A palavra de Deus diz que nós somos uma névoa que se espalha pela manhã. Ao mesmo tempo que podemos estar vivos, no segundo podemos estar mortos. E aqui no 26, homens e irmãos, filhos de geração de Abraão, o que dentre vos temem a Deus, e vos enviado a palavra desta salvação, por não terem conhecido a este que habitava em Jerusalém, os seus príncipes condenaram, não cumprindo assim as vozes do profeta, que serem todos os sábados, que se leem todos os sábados, embora não achassem nele causa de morte, pediram a Pilatos que fosse morto. Então, meu irmão, ali você vê que eles não conheciam Jesus. Os príncipes não conheciam Jesus porque não quiseram conhecer.
E muitos hoje não querem conhecer Jesus, como naquela época. Muitos hoje ouvem falar de Cristo, mas não querem conhecer a Cristo, porque tem medo de ouvir a verdade. A verdade muitas vezes machuca as pessoas. A verdade muitas vezes ela traz aquilo e vai trazer a pessoa do costume. Muitos não querem largar o seu pecado, muitos não querem largar aquilo que fazem. E naquela época, aqueles homens também não queriam conhecer Jesus, né? E havendo eles cumprindo todas as coisas que dele estavam escrito, tirando no madeiro, puseram a sepultura, mas Deus o ressuscitou dentre os mortos. Então aqui ele começa a falar de Cristo, né? Começa a falar da ressurreição de Cristo. Ele por muitos dias foi visto pelos que subiram com ele da Galiléia a Jerusalém, e são as suas testemunhas para com o povo. E nós vos anunciamos a promessa que foi feita aos pais. Deus cumpriu em nós. Os seus filhos ressuscitou a Jesus. E como também está escrito no Salmo 2: meu filho, és tu hoje, te gerei. E ele começa a falar dos salmos, começa a falar daquilo que eles conheciam. Não adianta você falar para um povo daquilo que ele não conhece. Se um dia alguém falar que não ouviu a palavra de Deus, diz que as pedras vão clamar contra ti. E aqui, como também está escrito no Salmo 2: é meu filho, e hoje te gerei, é que ressuscitara dentre os mortos, para nunca mais tornar a corrupção. Disse assim: as santas fiéis bênçãos de Davi te darei. Então você vê aqui, tudo que foi prometido a Davi se cumpriu na vida de Cristo. Tudo que foi cumprido a Davi, porque Jesus é a primícia dos que dormem. Por isso também, em outro salmo diz: não permitirá que o teu santo veja a corrupção. Porque na verdade, tendo Davi o seu tempo servido conforme a vontade de Deus, dormiu e foi posto junto com seus pais e viu a corrupção. Então muitos dizem: Jesus é filho de Davi, mas não pode, porque Davi morreu. Davi, ele morreu e conheceu a corrupção, mas Jesus, ele é a primícia dos que dormem. Ele não conheceu a corrupção, mas aqueles que Deus suscitou, de nenhuma corrupção viu. E seja vós notório, homens e irmãos, que por este vos servo anunciei a remissão dos pecados. Então aqui ele fala: Jesus veio para tirar o pecado do mundo, como um cordeiro santo, aquele que se entregou por nós. Porque por mais que eles naquela época matassem os animais e jogassem o sangue, o pecado não saía. Mas Jesus Cristo se fez ali maldição por nós, e com a sua morte tirou todo o pecado do mundo. E seja vós notório, homens e irmãos, que por este vos anunciei a remissão dos pecados, e de todo que pela lei de Moisés não pudeste ser justificado, por ele justificado todo aquele que crê. Vede, pois, que não venha sobre vós o que está dito nos profetas: vede, desprezado, espantai-vos, desaparecei, porque opera a obra do vosso dia. Ora, tal que não crieis alguém a contar. Então acontece, por mais que contava para eles sobre Jesus, eles não acreditavam. Mas aqui no 42 fala: e saindo os judeus da sinagoga e os gentios rogaram que no sábado seguinte lhe foram ditas as mesmas palavras. Meu amigo, às vezes você quer pregar para uma pessoa, às vezes você quer falar, mas você fica com medo. Fala de Jesus para ela. Fala, porque ela vai ouvir. E mesmo que ela saia naquele momento, com certeza no coração dela vai ficar uma sementinha. E aqui Paulo pregou uma sementinha. E no sábado seguinte, ajuntou-se quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Aleluia, glória a Deus. O nosso Deus é maravilhoso. E aqui você vai ver que essa passagem de Atos capítulo 13 vem falar do engano do povo, daquele que tinha sido enganado. Mas começa aqui com Paulo levando a palavra à sinagoga e corrompendo ali comovendo todos, que Jesus Cristo é a primícia dos que dormem, é aquele que vem trazer a salvação a todos nós. Aleluia, glória a Deus. Amém. Que o Senhor, em nome de Jesus, possa, em nome de Jesus, encher a sua vida com a presença dele, encher cada dia mais e mais, que ele possa, em nome de Jesus, trazer a sua existência, a sua vida. E se tem algo de errado na sua vida, que ele possa, em nome de Jesus, tocar na sua vida, em nome de Jesus, cada dia mais e mais. Amém? Eu quero orar pela sua vida nessa noite. Pai querido, Pai amado, em nome poderoso de Jesus, tome em suas mãos cada pessoa, cada um que vai ver essa palavra, que possa, em nome de Jesus, derramar a sua unção e encher com a tua presença, Pai, em nome de Jesus. Tocar naqueles que estão, Pai, infelizmente sendo enganados pelo inimigo, naqueles que, em nome de Jesus, Pai, que possa ser tocado por ti cada dia mais e mais, no nome de Jesus. Amém. Seja o Pai contigo cada dia mais e mais, em nome de Jesus. Amém, meu irmão.